Senão fica muito bem. Então a gente tem um tempinho assim para conversar um pouco da prática, se vocês quiserem colocar alguma dúvida, querer compartilhar alguma coisa, fazer alguma observação, a gente tem aí um tempo antes da gente conversar um pouco do Sutta que a gente está estudando, o discurso do Buda que a gente está estudando. Então fica tá aberto. Pessoas de casa também. Desculpa, tem a microfone, porque assim eles ouvem lá, tá? Desculpa, como é que você chama? É Aman? Amanda. Tá funcionando? Tá, Tá. tá. Tem um momento da prática que você fala para pensar num objeto, né? Que tipo de Não, objeto? talvez tenha confundido isso. Que o objeto da meditação, no caso, é a respiração. A gente toma a respiração como um objeto. E eu devo ter te confundido com essa palavra. Você ficou pensando em objetos. Não, não, porque assim, tem vários objetos possíveis, né? Na, na prática. Pode ser a respiração, pode ser o corpo, pode ser uma palavra, o Buddha, pode ser sensações, tem vários, tem 40 objetos possíveis, mas a ideia do objeto que é assim, né? Como é que está a mente no começo? Ela tá assim, vai para cá, vai para lá, tem isso, tem aquilo, aconteceu não sei o que, tá. Então a gente traz a mente para um foco. O primeiro trabalho que você faz é deixar um pouco essa turbulência, assim, esses outros pensamentos um pouco de fora. Um pouco não, quanto mais você conseguir de fora, melhor. Quanto mais você estabilizar a mente no objeto, melhor. Não é porque você queira fugir da realidade, ficar, não é essa a ideia, né? É uma ideia de que a mente comum, assim, geralmente ela está muito dispersa, com muitas qualidades de pensamento diferentes, estados. Então a gente traz ela para um objeto para ela estabilizar, para ela ficar mais pacífica. E isso é um trabalhão, né? Que toda hora a gente vê que tá aqui, mas não vai para lá. Volta. É um trabalho meio de paciência e de habilidade. Com o tempo a gente vai conseguindo mais. E a gente vai também descobrindo que objetos são mais, funcionam mais para a gente, né? Então tem gente que é mais a respiração, o corpo, tem gente que é mais o Budo, e tem os outros objetos também, né? Então aqui a gente dá conforme o instrutor que tiver aqui, ele vai conduzir a prática de uma determinada maneira, né? Então as pessoas vão ter algumas ferramentas, né, para elas usarem assim. Mas elas com o tempo, se elas praticam sempre, elas vão escolhendo aquilo que funciona mais, né, para elas assim. Mas a ideia então é estabiliza, a gente chama de samatha, né, de meditação de samatha, de tranquilidade, para que depois você possa investigar, contemplar, ou seja, você ter um discernimento mais fino, assim, de fenômenos, que basicamente são os fenômenos do corpo e da mente, né? Então essa primeira fase serve como se fosse assim essa energia que está dispersa, você concentra para depois você olhar com mais profundidade as coisas, entende? Sim, mais fundo. E aí então, quando eu passei para a coisa do corpo, né? Eu falei um pouco dos elementos, né? O elemento ar, né? A gente depende do ar. A gente vai vendo com que o corpo. O que é o corpo, afinal, né? Sabe, tem uma.
experiência do corpo que é mais íntima, assim, mais profunda, né? A gente cria um monte de ideias sobre o que é o corpo. Então, primeiro você pacifica a mente para você ver, assim, de uma maneira mais contundente, assim, mais profunda. Então, você vai vendo que o corpo, por exemplo, ele é impermanente, né? Que ele depende de um monte de condições e que ele é um agregado, que depois ele desagrega. E são coisas que a gente não enfrenta muito no cotidiano, né? Às vezes o corpo é um assunto muito importante na prática, assim, né? Porque ele é uma realidade que a gente cria muitas ilusões sobre ele. E a gente se apega muito, né? Você fica doente, você já... Oi? A gente retém emoções e muda a postura, ou às vezes, você falou, né? Alguma doença, algum mal-estar por causa de situações emocionais, né? Eu acho que se você vai desenvolvendo mais uma sensibilidade mais fina assim para o corpo, você vai vendo também a relação que tem entre o corpo e as emoções, né? E que as coisas elas são diferentes, mas elas estão conectadas, né? Você discerne uma coisa da outra, mas você vê que uma coisa influencia a outra, né? Mas para você ter uma visão clara, você tem que trabalhar bastante essa primeira parte da meditação, que é essa parte mais da concentração, sabe, da tranquilidade, da serenidade, do foco, para que aquilo que você vai contemplar fique mais nítido para você, assim, né? Mais claro, que se revele assim, de uma maneira mais que não é a maneira comum. E isso então é um trabalhão, né? É um trabalho que você tem que fazer, você vai descobrindo, né? Então, porque às vezes essa própria etapa assim dessa primeira parte do samatha, que a gente chama de serenidade, você vai, daí de repente você começa a ter uma percepção do corpo mais estranha, assim, no bom sentido, assim, né? Você, não, o que é o corpo? O que é isso? Sabe, você como se você entrasse um pouco mais na realidade do que ele é, assim, né? E então é objeto nesse sentido, tá? É um tema, né? Um foco, que você escolhe para você fazer essa reunir, né? Isso que está disperso, você reúne e aí aquilo vira assim um raio laser, assim, né? Para você olhar melhor, tal, né? Tá bom? Porque às vezes a gente usa as palavras e acha que, né, já está meio... Foi um problema aí. Alguém daqui? Tudo bem, Vera? Deu para fazer? Está mutado o seu microfone. Ah, não? Tá me ouvindo agora? Agora tá, agora tá. Agora tá. Ah, toda hora ele liga e desliga, não sei o que tá. E que, como eu falei para você que eu já tinha uma experiência com a meditação transcendental, que é diferente, mas né? Você conhece a meditação transcendental? Não. A gente usa um mantra, né? Um mantra indiano. Então, também tem que focalizar, né? E então para mim não é tão difícil, né? Fazer essa meditação. Ótimo. Né? Então, tá Eu bom. gostei. Não é muito diferente, mas é diferente, porque na meditação transcendental você não precisa focar,
entendeu? Na respiração, seja lá onde for. É só a repetição do mantra e você vai desligando automaticamente, né? Talvez. Aqui eu senti que você tem que focalizar mais na respiração, né? Mesmo. Nossa, fica ruim, né? Pera. Tá. Alô? Tá ótimo. Não, é que mesmo quando você usa o Buddho, Aham. não é uma. Porque Buddho tem um significado, né? Buddho quer dizer aquilo que está desperto, né? Entendi. Aquilo que está ciente. Tem a ver com a palavra Buda, né? Buda é o substantivo, Buda é o adjetivo. Então você está evocando essa qualidade da mente, né? De estar ciente. E, então não é uma repetição mecânica que você fica lá, que nem um papagaio falando Buda e tal, né? Você traz essa palavra com uma intenção, né? De estar ciente. No caso da transcendental também é assim, você não fica repetindo, é só na sua mente que você repete na sua mente algumas vezes e depois você esquece. Mas aqui também eu gostei bastante. Aqui o tempo de meditação é maior também, né? Então, e a gente, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa das instruções e tal, senão a gente passa aqui para nossa conversa sobre o Sutta. A Wina quer falar. Oi, Wina. Tudo na Elza aí. Muito obrigada, Cassiano. Estava 70 meditação presencial. Eu continuei fazendo em casa. Foi bom que aqui em casa estou fazendo, acho que bem essa rotininha, exercício, cântico e meditação. Mas eu achei que ia ser mais fácil o presencial e para mim foi bem mais difícil hoje. Por conta do barulho externo das pessoas, tipo, muito ônibus. Toda hora eu ia pro ônibus. E eu acho que assim, esse mês de férias, eu sinto que eu tive muita interferência externa, assim, sabe? Então eu sinto que eu ainda estava querendo voltar porque sinto a minha cabeça acelerada. Eu falei, vou tentar, né? Aí foi, tava indo. Minha cabeça dava saltos, assim, virou. Saí de casa às 11 da manhã, eu lembrei, nossa, não tinha visto. Vamos voltar. É isso, foi bom, mas foi difícil. Mas aos poucos a gente vai desacelerando e acostumando a esse ambiente. Né? Isso é muito bom, muito obrigada. Feliz em voltar. Aqui a gente tem que lidar com os barulhos, né? Não brigar com os barulhos, assim, deixar aqueles... A arte de lidar com os barulhos, né? Não, e isso de praticar sempre, né? De praticar todo dia, tudo. E essa coisa dos exercícios também, né? Assim que nem os cânticos, assim. Acho que os cânticos, os exercícios, a prática é um pouco essa ideia de levar essa qualidade do sati para tudo, né? Assim, vai fazer os exercícios, é um tipo de meditação nas atividades, né? Que no Satipatthana fala. Então, quando você anda, você está consciente que você anda. Quando você... Qualquer atividade você traz, né? É que nas atividades... Nossa, realmente... atividades cotidianas a gente atropela muito, então, né, nos exercícios você faz de uma maneira, né, um pouco mais... o movimento do corpo você está presente, né?
Acho que quando vai fazendo mais, isso vai internalizando, é quase uma memória que você vai criando, assim, né? Vou abrir a porta, vou tomar uma água, isso vai passando para tudo que você faz, né? Mas eu acho bem importante passar também a meditação para quando você está fazendo movimento, para quando o sol de pé, né? E isso é a prática também. O cântico é uma prática. Tudo tem que ter essa mesma, assim, agora estou sentado que eu vou meditar, né? Está sempre, né? É um pouco essa. Acho que ele queria falar. Não, ele ali, desculpa. Aí você fala. Fala. Obrigado, Cassiano. Eu queria, aproveitando a pergunta dos incômodos também, eu sou um cara meio cheio de dores, né? Tenho um ombro meio ruim e tal, e quando eu meditava assim em casa com uma guiada, digamos, da internet, eu sempre fazia até deitado. Bem recentemente que eu comecei... Fala só um pouquinho mais alto. Desculpa. Bem recentemente, só que eu comecei a me desafiar a fazer um pouco sentado, normalmente eu faço menos tempo. E aí, hoje, assim, da metade pro fim, eu fiquei, né, com bastante dor. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com isso. Você pode comentar um pouco disso? Assim? Da coisa da Fica mais dor? fácil. Então, esse é um outro objeto bem importante, né? Que tem a ver com a nossa relação com as sensações, né? Então, a gente está comentando aqui um sutta do Buda, que é um discurso muito importante que ele deu sobre meditação, que chama Satipatthana Sutta. Os fundamentos de sati, como é que você estabelece essa qualidade da atenção, né, de uma maneira mais permanente, assim, vira uma qualidade que está sempre com você, assim, né? E são 4 fundamentos, né? Então, o corpo é um, sensações é o segundo, né? As sensações agradáveis ou desagradáveis ou as neutras. Então, você pode fazer essa prática primeira, né, de tentar estabilizar mais na respiração. E se você tem um desconforto no corpo, assim, você pode tentar contemplar o que é essa sensação, né? Como é que ela surge, como é que ela se transforma. Às vezes é difícil, às vezes é mais fácil você começar com sensações mais palatáveis, assim, do que enfrentar uma sensação muito dolorosa, tal, né? Tipo um mosquito. Mas se você tem um certo grau, assim, sabe, de estabilidade e você consegue olhar a sensação como sensação, não fica colocando muito pensamento em cima, que a gente coloca muito pensamento, né? A gente tem uma sensação, eu tô com essa sensação, ai meu Deus, ai isso aqui tá muito ruim, ai tô impaciente, quando vai acabar, não sei o quê. A gente cria uma fabricação ali mental e vem junto, né? E então o que é olhar só a sensação e deixando o pensamento um pouco para lá, entendeu? E vendo que ela é um fenômeno lá, ela é uma vibração, ela tem certas características, ela surge e desaparece. Mas não é uma coisa tão simples, né? Acho que na primeira coisa é ter uma certa paciência, né? Perceber, por exemplo, que o que você está criando em cima da sensação, né? Em termos de pensamento, tranquilizar um pouco isso, assim, não, peraí, deixa eu só. Isso também, eu vou ficar um tempo aqui, não, sabe, desdramatizar um pouco. Agora, às vezes são questões que você tem que ver por causa que tem a ver com o corpo, né? Limitações do corpo, coisas que você tem que fazer mais exercício, coisas da saúde, tem que ter um certo bom senso também, né? Porque às vezes a dor é um aviso de uma coisa, né? Que você tem que cuidar, vamos dizer assim, né? E às vezes não é tanto isso, né? Às vezes é coisa assim mais de uma fabricação que a gente faz em cima, né? Por exemplo, formigação, né? Ai, tá formigando meu pé, socorro, meu Deus. É formigar, depois vai passar, não é tão assim, né?
Então a gente também vai aprendendo a lidar com coisas que não são só agradáveis, porque aquilo que é agradável nunca, sempre muda, é agradável depois vira outra coisa, né? Você vai começando a ver isso. Você come um doce, ai que agradável, depois some, né? Some o gosto. Então, sensações são assim, né? Aparece, desaparece, aparece. Agora, às vezes agradável, às vezes desagradável. É que a gente quer se segurar no agradável, né? E às vezes o desagradável a gente não quer muito contato. Mas é um tema bem importante, né? O como a gente lida, né? Se você vê bem, não tem nenhuma situação que vai ser 100% tal, sempre vai mudar. O corpo é uma massa de sensações que surgem, desaparecem, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ele é assim, né? A gente cria às vezes um ideal de que não. Então aprender a lidar com sensações desagradáveis é muito importante. Mas de uma maneira inteligente, né? De uma maneira com discernimento, tudo, né? Não sei. Se alguém quiser também falar, por favor. Deneli, quer falar? Acho que você respondeu o que eu ia perguntar mais ou menos, porque quando a gente vai dormir e aí começa a fabricação mental, né? Como lidar com isso? Você respondeu entendendo o que é a fabricação mental e conseguir dançar com essas sensações. E aí vem a dramatização, né? Ai, meu Deus, não estou conseguindo dormir, né? E agora? Ai, que saco. Ai, começa a vir aquele monte de pensamento. E aí? Aí, isso era uma questão que eu ia colocar, a outra era, devemos meditar quando começa isso? Tipo, tô deitada. Aí, e aí? Fico observando os pensamentos. Como lidar melhor nesse momento? É isso. Vou contar meio que eu tenho tentado fazer. Todo mundo Inspirado aqui no Hariel, às vezes eu faço Itipiçô ali umas vezes. Itipiçô é uma parte dos cânticos que você pode repetir várias vezes, ou só o Budo, né? Eu faço às vezes antes de dormir e quando eu acordo, assim. Porque já tira um pouco de lado, assim, né, esses pensamentos, assim, mais grosseiros, tal, né? Você traz para um outro tipo de intenção, e aí é trabalhar com o pensamento mesmo, né? Com as palavras e com a plena atenção lá E para mim funciona. Funciona quando eu vejo que eu estou muito. Porque não é que você está. E mesmo no dia a dia, assim, né? Não é porque você está. Porque para você, às vezes, enfrentar uma situação, você tem que ter mais paz para você conseguir olhar melhor, né? Então, primeiro você fortalece, né, esse foco. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não estou fugindo, né? Eu estou falando lá o Budô, o Itipiçô, né? Eu não estou tampando uma coisa, eu não estou reprimindo uma coisa. Você pode... Mas não é, pelo menos do jeito que eu entendo, não é isso. Você afasta, né, esses pensamentos mais grosseiros, assim, mais compulsivos. Porque tem muito pensamento que é meio assim, compulsivo, automático, você já entra, né? Não sei o que, sei lá, ai, pessoa. Aí você.
E aí você deixa meio assim, acho que você fortalece mais um. E daí até você pode olhar para uma coisa de um jeito mais, né, mais centrado, né? Porque se você está muito lá você nem vai conseguir nada, né? Não sei. Fala aí, Daniel. De Sila também, né? Se a pessoa tem a tese de mestrado para entregar no próximo dia, ela não vai conseguir dormir mesmo. Você faz a tese de mestrado, depois você tenta dormir. Então, assim, se tem algum trabalho que está pendente, né? Peso na consciência, né? Então, tudo isso também, né? Exatamente. Senão você fica dando um truque, né? Aí tem que usar um remédio psiquiátrico. Topar, né? Por isso que para de pensar. Né? Quando ele fala aqui Sila, né? Sila quer dizer a moralidade, a ética, né? Que para os leigos, né? São 5 preceitos: o não matar, o não roubar, o ter uma relação responsável com a sexualidade, né? Não fazer um uso inadequado, né, dessa energia, não mentir e o não usar de intoxicantes. Esses 5 pontos já criam um alicerce, né, para a meditação, assim. Porque o que vai acontecer na meditação tem muito a ver com também a tua vida, né? Não vai assim, agora eu vou meditar e você carrega na almofada tudo que você... Como é que está sendo a sua vida, né? E Sila é lidar com o comportamento e com a fala. Com aquilo que é mais exterior, assim, com as suas ações, como é que você age, como é que você fala. Então, primeiro você trabalha mais com os comportamentos, a fala, para você criar uma base mínima para você trabalhar com a mente, porque trabalhar com a mente é mais sutil do que trabalhar com esses comportamentos. Né? Então, sem um sila bem trabalhado, fica difícil, né? 5 para os leigos, né? E às vezes os mesmos leigos, a gente está fazendo aqui o Possata, que eu estou fazendo na lua cheia, mas você pode fazer lua crescente, lua nova. Você toma os 8 preceitos, né? Tem mais 8. Tem mais 3. E os monges têm muitos outros, assim. Mas só esses 5 já é assunto. É assunto. Mas é muito interessante, assim, a compreensão disso, né? Porque às vezes demora, porque as pessoas vão para a meditação muito assim, eu quero meditar, né? Só como uma técnica, né? Eu quero pegar uma técnica, aí vai me fazer bem. Mas a meditação não vai desenvolver se você não tem um tipo de vida, assim, né? Que não seja contraditório. Onde a gente consegue os cânticos? Eu vou aumentar aqui, Verá. Tá. Pode falar. Eu perguntei onde a gente consegue os cânticos. Tem no site da Casa de Dharma, você pode entrar no livrinho que eu... Tem lá, Tá. todos os cânticos. A gente usa cânticos diferentes, hoje eu usei pouco, assim. Às vezes faz mais cânticos. E dependendo dos instrutores também, tem instrutores que trabalham bastante com o cântico. Tá. Grupos regulares, no site? Você entra em grupos regulares e tem lá o livrinho.
Tá. E tem ali em Pali, hoje eu também não falei em português, porque tem a tradução do que você está cantando. Ah, tá. Que é super importante também, né? Você saber o que você está cantando e tudo, né? Hoje eu fiz mais, Uhum. assim, só em Pali. Depois um dia a gente pode trabalhar mais aí. Tá bom. Você ia falar? Eu achei interessante que todo mundo aqui relatou, né, experiências, né? Então falaram do mosquito, quando está praticando, falou da dor que surge, da insônia, né? Até as dúvidas que surgem quando a gente está a primeira vez chegando aqui, então a gente tem uma série de questões, a gente não sabe direito onde a gente está entrando, a proliferação mental que surge quando a gente não quer. E o que une todas essas experiências, que todas essas experiências são experiências de sofrimento, né? Todas essas experiências são experiências de insatisfatoriedade, né? São eventos que surgiram e a gente não queria que eles estivessem com a gente. E eu estou lendo um livro do Paiuto, não é um livreto do Paiuto, na verdade, que é um mestre tailandês. E nesse livro, ele comenta, né, que as pessoas, né, elas buscam a felicidade a vida inteira, né? Mas geralmente elas encontram frustração, enquanto elas estão buscando felicidade. Mas a hora que elas compreendem o sofrimento, isto resulta em paz, né? Então e ele faz uma abordagem que é bem interessante, porque ele tenta usar mais essa parte investigativa. Ele cita também nesse livro que todas as atividades relacionadas à sila, moralidade, no fundo, elas são atividades, todas as ações são as ações que você avalia se elas são apropriadas ou não, se elas fazem bem para você e bem para os outros seres. Esse processo de avaliação, ele é um processo de avaliação cognitivo. Então, tudo bem, você você vai se abster de matar seres vivos. Mas o que significa isso? Por que a gente não pode matar seres vivos? Qual que é? Por que alguém fala que se abster vai resultar em algo bom? Então ele fala, e isso talvez seja uma coisa, uma variação bem grosseira a princípio, mas todas as nossas ações, elas têm assim, quando a gente tem uma atenção em relação a elas, né? Sampadiana, né? Atenção a ir e voltar, se movimentar, levantar, descer, sentar, falar, calar. Tudo isso tem uma avaliação ética, no fundo. Qual é o sentido de eu me envolver, de eu me engajar nessa atividade, neste momento? E essa avaliação é uma avaliação que eu acho que ela é muito útil, não é muito fácil, né? Especialmente quando a gente tenta fazer isso de maneira contínua, o tempo inteiro, né? Trazer essa atenção presente o tempo inteiro. Mas é algo que ajuda no sentido que ele falou agora há pouco, né? Falou, esse é um bom pensamento, né? É isso, quando a gente preenche a nossa cabeça com bons pensamentos, né? A gente não deixa espaço para pensamentos ruins. Então, isso também é uma forma de praticar. No fundo, colocar a recitação, ela tem vários propósitos, né? Todas as explicações, elas são, na verdade, reduções de algo muito maior e que, contextualizando, é muito mais profundo e vasto. Mas ocupar a mente com bons pensamentos, né? E às vezes o pensamento de compreender, isto é só um sofrimento. Esse mosquito tá bom, é só um sofrimento. Então, deixa ele aí. Ele não vai atrapalhar tanto. Essa insônia é só um sofrimento. Tudo bem, eu posso ter insônia às vezes. Às vezes eu tenho sono, às vezes eu tenho insônia. Essa dor é só um sofrimento. Ela tá aí. Às vezes eu vou ter prazer, eu vou ter conforto corporal e às vezes não. Então é uma perspectiva a partir da qual a gente consegue enxergar as coisas que é muito útil.
é muito útil para que a gente não se envolva no drama que todo sofrimento costuma trazer na nossa vida. Eu queria só destacar no que você falou, isso que a prática de Sila não é só seguir mandamentos, né? Não é bem a ideia, porque às vezes a gente, né, como a gente tem uma certa formação, tem os preceitos, então são mandamentos, mas ela tem um lado investigativo também, né? Você colocou assim, vai matar um bicho, como é que você observa que impulso é esse, né, de você ter uma coisa que te desagrada, ou que você acha estranha, ou que você tem medo, você vai lá e já mata. E em relação ao roubo, a posse, né, em relação à sexualidade, o apego, né, ao prazer sensorial, a palavra, né, como é que palavra é um assunto bem grande também, né? Não só a mentira, mas o tipo de uso que a gente faz da fala, né? Que às vezes pode ser muito violento, pode ser fútil, pode ser uma série de coisas, né? Malicioso. Então é um campo de investigação também, né? Não é só é um treinamento, não é só estou seguindo os preceitos, né? Então e se diz assim que seguir os preceitos é uma forma de você se proteger e proteger o outro. Proteger o outro de você. Os preceitos têm muito a ver com a vida social também. Se tem uma sociedade que está muito longe de seguir esses preceitos, a coisa está grave. Então e a gente né, vive em sociedade, né? Então é um tema super importante, né? Estamos acabando, né? É como se fosse são baseados, acredito que na mente do Buda, né? Que proferiu os ensinamentos. Então, a mente que estava enxergando de forma lúcida e compassiva. Então, esses ensinamentos têm origem já aí nessa forma de ver o mundo. Acho que sim. Mas assim, você pode entender que também esses preceitos, eles aparecem em outras situações, outras religiões, né? Eles tem uma certa unanimidade, assim, né, em torno, talvez com algumas variações, né? Mas eu acho que é um assunto muito importante porque já modifica um pouco o jeito que as pessoas vão para a prática da meditação ou buscam a meditação, já coloca num contexto mais amplo, né? Que para a meditação ir mais fundo, tem toda uma série de condições que você tem que trabalhar, né? A generosidade também, não só sila, né? Mas generosidade também, né? Que é um jeito já de você meio que, não sei, desfazendo um eu assim muito. Porque assim, a coisa de Sila também não é só 5 preceitos, né? Tipo, o Sila é basicamente você filtrar aquilo que o Cassiano falou, né? Filtrar ação e palavra, né? Tem um tanto de gente que quer meditar, mas quantas dessas pessoas querem mudar suas ações e suas palavras? Se a pessoa quer, uma vez eu comentei isso numa palestra, né? Tipo, a pessoa ela quer tacar gasolina no fogo durante a semana, que quando ela sentar na almofada, ela vai apagar o fogo, né? Então, assim, é só não tacar fogo durante a semana que você não tem fogo para apagar quando você senta na almofada, né? Então, assim,
Só que isso envolve mudar hábitos, né? Mudar ações, né? Mudar o que você fala com os outros, né? Então, assim, a pessoa quer ter paz, mas ela não quer fazer as coisas que levam à paz, né? Então, assim, Sila não é só 5 preceitos, tipo assim, é o jeito que você vive a sua vida, né? Você tá desalinhada com o Dhamma, né? Tipo, não vai ser favorável quando você ter paz, quando você sentar em meditação, né? O Fabrício também falou isso no final de semana, coisa, né? Tipo, Sila todo esse cuidado que a gente tem ao redor da prática, né? Se a gente quer ter paz mental, opa, quais são as condições necessárias para ter paz mental? Assim, uma das condições importantes é um conjunto de ações e tanto os filtros, né, como o cultivo de certas qualidades, né? Então, o filtro de algumas ações prejudiciais e o cultivo de algumas ações e falas benéficas, né? As pessoas querem, não, vim para meditar, eu quero a paz. Mas, tipo, uma coisa que você ir para sei lá, você quer plantar uma árvore, mas você, tipo, você nem limpou o solo das ervas daninhas, você nem, tipo, aguou, né? Tipo, cadê os frutos? Cadê os frutos? Eu vim aqui, eu paguei para vir para esse curso de meditação, então eu estou experienciando a paz. Está tendo as causas e condições, né? Mas as causas e condições envolvem o quê? Muito das causas e condições envolvem mudar o estilo de vida, né? Mudar a forma como a gente vive a nossa vida, só que muita gente não quer fazer isso. Né? Então, é meio que o desafio, né? Se a gente quer realmente ter a paz, assim, mas isso vai ficando mais fácil com o tempo, né? Essa coisa de a gente ter essa abertura, né? Mudar os nossos hábitos, né? A gente vai vendo que pelos nossos próprios olhos, né? Que tipo, realmente a gente está tacando gasolina no fogo, né? A gente vê, opa, e sempre vou meditar, por exemplo, aí vem a pessoa que gosta de assistir filme ou assistir série, né? Sempre vou meditar e começa a vir a série, vem o começo, né? Você percebe que, opa, se eu assistir filme, você vai consumir tempo de meditação, então se eu assistir menos filme, não precisa cortar total, mas diminui, né? Pouco tempo depois, né? Então você vê, não tem nada a ver com os 5 preceitos, né? Tipo, a questão de filme, porque aqui é um dos entre nos 8, mas você vê, são coisas que não necessariamente são preceitos, mas tipo, afetam a prática. Então assim, moderação, né? Em todas as áreas, né? Acaba afetando. Uma coisa bem ampla a prática, né? Não é só sentar e meditar, né? Tem que olhar para, como o Cassiano falou, né? Tem todo um cuidado ao redor, né? É isso aí. E eu acho que a gente está num mundo cheio, né, de distrações e coisas assim. Então, às vezes, mudar o estilo de vida é um esforço grande, né? Meio ir contra a corrente meio grande, assim, né? Por causa do tipo de sociedade e tudo. Né? Mas tá bom, né? Acho que vamos... A gente vai fazer 1 minuto de prática para terminar. A gente sempre faz 1 minuto. Então, assumir a postura aí de novo. Então, obrigado aí pela presença de todos. Lembrando que a Casa de Dharma funciona na base do trabalho voluntário, então tem os dados no site para quem se sentir inspirado para fazer algum tipo de doação ou mesmo colaborar com a gente em termos de trabalho, tem lá um local que você pode preencher, a gente entra em contato. E lembrando que a casa tem vários grupos regulares de meditação, estão todas as informações lá no site. Tem mais algum? Amanhã tem o Poça que é da lua crescente, que é uma intensificação da prática, vai ser o Arthur que vai conduzir, e é presencial aqui, quem quiser vir, das 6 às 9. Das 6 às 9. E vai ter online também. Tá bom? Então, boa noite a todos, bom descanso. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado e boa noite a todos. Bom.